Um atacante com uma velocidade incrível e com faro de gol surreal e que dominou o futebol nos anos 80 e 90. Esse cara foi Marco van Basten, um dos atacantes mais impressionantes que o futebol já viu. E nesse vídeo nós vamos conhecer toda a história e trajetória desse craque holandês. Nascido em Utrecht, na Holanda, em 1964, Van Basten cresceu respirando futebol. Desde criança, ele tinha uma elegância rara. Com apenas 16 anos de idade, entrou nas categorias de base do Ajax, o clube que moldou gerações de craques. Em 1982, ele fez sua estreia no time principal, substituindo ninguém menos que o grande Johan Cruyff. Era o começo de algo grandioso. No Ajax, Van Basten virou um fenômeno. Em apenas 5 temporadas, ele marcou 152 gols em 172 jogos. Foi 4 vezes artilheiro do campeonato holandês. Em 1986, marcou 37 gols em 26 jogos. Era o tipo de atacante que fazia o impossível parecer simples. Finalizava de cabeça, de voleio, de bicicleta e tudo com classe. Os torcedores diziam que ele não corria, ele flutuava. E em 1987, Van Basten se transferia para o Milan, onde viveria o seu auge. O Milan de Arrigo Sacchi apostou no holandês, e Van Basten chegou junto com Ruud Gullit e também Frank Rijkaard. Mas logo de cara, o corpo cobrou um preço. As lesões no tornozelo o tiraram de grande parte da primeira temporada, e muitos duvidaram se ele conseguiria brilhar fora da Holanda. Mas Van Basten nunca foi de desistir, e o que ele faria depois mudaria o futebol italiano e também o futebol mundial para sempre. Entre os anos de 1988 e 1993, o mundo se curvou diante do Milan de Arrigo Sacchi, e no centro de tudo estava ele, Marco van Basten, o atacante perfeito, técnica, posicionamento e frieza em um só corpo. Com o Milan, ele conquistou 3 títulos italianos, 2 Copas dos Campeões da Europa, 2 Supercopas da Europa e 2 Intercontinentais. E ele foi eleito o melhor jogador do mundo 3 vezes, em 1988, 1989 e 1992. E em campo ele parecia um maestro, cada movimento, cada chute era preciso. E Van Basten viveria seu auge também com a seleção holandesa. Na Eurocopa de 1988, Van Basten foi artilheiro do torneio com 5 gols. E na final contra a União Soviética marcou o gol que entrou para a eternidade. Um chute impossível de um ângulo improvável. O estádio ficou em silêncio por um segundo. E depois explodiu. A Holanda era campeã da Europa e Van Basten um craque. E aos 28 anos de idade, Van Basten já colecionava títulos e glórias, e também muitos gols. E muitos acreditavam que o holandês seria um dos maiores jogadores da história do futebol, porque com apenas 28 anos de idade, ele já havia conquistado e feito coisas inacreditáveis. Porém, como todos nós sabemos, infelizmente, nos anos seguintes, Van Basten começaria a ter uma grande queda na sua carreira, devido às suas lesões no tornozelo. A partir ali dos anos 90, o tornozelo de Van Basten começou a piorar muito. E na temporada 91-92, ele venceu a Série A com o Milan de forma invicta. E naquele ano, Van Basten marcou 29 gols em 38 jogos. E ele venceu a sua 3ª Bola de Ouro em 1992, e também o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA. E aos 28 anos de idade, Van Basten já tinha 3 bolas de ouro, mostrando que ele era de fato um jogador fenomenal e acima da média. E Van Basten era um atacante simplesmente implacável. Ele marcava gol de tudo que era jeito, de fora da área, de voleio, de bicicleta, de cabeça, de cavadinha. Ele era um centroavante absurdo. E não só isso, ele também voltava muito para marcar e também para criar jogadas. O cara era simplesmente imparável. E todos achavam que Van Basten se tornaria um dos maiores jogadores da história do futebol. Nos anos 90, o tornozelo de Van Basten começou a piorar. E o jogador começou a sofrer muito com ele. E ele tentou fazer diversas cirurgias para tentar voltar a jogar no mais alto nível. Porém, ele nunca conseguiu. Na temporada 92-93, ele ainda conseguiu marcar 22 gols em 24 jogos, mas cada jogo era uma tortura. E seu último jogo oficial foi na Liga dos Campeões de 93, quando ele tinha apenas 28 anos. E após esse jogo, Van Basten passou cerca de 2 anos tentando se recuperar, fazendo diversas cirurgias em seu corpo. No entanto, havia traído a sua arte. O tornozelo havia piorado cada vez mais, devido aos jogos do campeonato italiano serem extremamente duros. Naquela época, o Van Basten sofria entradas criminosas, que fizeram aí com que sua lesão no tornozelo se agravasse. Foi então que
que Van Basten teve que se aposentar precocemente no ano de 1995. Aquele foi o final silencioso para um cara tão talentoso e acima da média. Foi, sem sombra de dúvidas, um final melancólico para Van Basten e também para os torcedores do Milan. E Van Basten foi, sem sombra de dúvidas, um talento raro que dificilmente veremos outro cara tão bom como ele. E o que nos resta é a lembrança do atacante que definiu o número 9, uma técnica que parecia ser de número 10. Foram 3 bolas de ouro, uma Eurocopa e 2 Ligas dos Campeões. Incontestáveis gols inacreditáveis. Van Basten foi um exemplo máximo do que significa auge. Ele foi um atacante implacável que simplesmente redefiniu o que é ser um goleador. O cara foi simplesmente inacreditável em seu auge. Mas me fale aí, qual é o seu momento favorito de Marco Van Basten? Acho que se não fosse as lesões, ele poderia ter sido ainda maior do que ele já foi? Comentei, gostaria de saber. E durante toda a sua carreira, Van Basten marcou 277 gols em 373 jogos e deu 86 assistências, sendo 133 pelo Ajax e 147 pelo Milan, 128 jogos pelo Ajax e 90 jogos pelo Milan. E Van Basten teve uma média de gols incríveis, de aproximadamente 0,74 por jogo. E pela seleção holandesa, ele disputou 58 jogos e marcou 24 gols. E na Champions League, por Ajax e Milan, foram aí 27 jogos e 19 gols. Simplesmente números incríveis desse craque holandês. Ele foi 4 vezes artilheiro da Eredivisie e 2 vezes artilheiro da Série A italiana. E na minha opinião, se essas lesões não tivessem atrapalhado tanto a carreira do craque Marco Van Basten, ele teria, sem sombra de dúvida, sido um dos atacantes mais incríveis que o futebol já viu. Apesar de ter tido tantas lesões, ele já foi incrível. Porém, se ele não tivesse machucado tanto, ele com certeza teria passado aí de 500 gols na carreira e teria vencido com certeza mais pelo menos uma bola de ouro. Porque o talento desse cara foi simplesmente inacreditável. E quem teve a oportunidade de ver Van Basten no auge sabe o quão bom esse cara foi. E, sinceramente, eu sou fã demais desse cara, porque mesmo não tendo visto ele jogar, eu sei o quão absurdo esse cara foi. Esse cara foi simplesmente inacreditável. Tanto é que até hoje, muitos consideram ele o melhor camisa 9 depois do Ronaldo, para vocês verem o quão absurdo esse cara foi. Como já dito aqui, a capacidade goleadora que esse cara tinha era fora do comum. Ele fazia gol de tudo que era jeito. Era simplesmente inacreditável a facilidade que o Van Basten tinha de marcar gols. Ele foi, sem dúvidas, um atacante completo. E que no seu auge ele dominou o futebol europeu, como nós vimos. Os seus números e lances foram simplesmente inacreditáveis. E, sem sombra de dúvidas, Van Basten marcou seu nome na história do futebol e também do Milan. Esse cara foi uma verdadeira lenda. Tanto é que até hoje ele é exemplo de como ser um verdadeiro camisa 9. E ele, sem dúvidas, será lembrado para sempre como um gênio da pequena área. O cara foi simplesmente inacreditável. Mas me falei, em que posição vocês colocam Van Basten entre os grandes camisas 9 da história? Acham que ele é o segundo melhor depois de Ronaldo ou tem alguém melhor do que ele? Comentei, gostei demais de saber a opinião de vocês sobre o craque holandês Van Basten. Tamo junto e até o próximo vídeo.